Meu amado, bom dia. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Quero gravar um vídeo aqui no canal, que eu sempre tive vontade de gravar, de fazer isso aqui no canal, mas não fiz e vou fazer hoje, né? E eu queria que você pensasse bastante no que nós vamos falar aqui hoje. E o texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, eu vou botar uma venda nos meus olhos aqui e vou gravar esse vídeo falando exatamente o que Satanás ele fez com a humanidade e tudo o que ele quer é que você continue com uma venda nos seus olhos para que você não consiga enxergar o poder do Evangelho. Porque uma pessoa, quando ela consegue enxergar o poder do Evangelho, ela é liberta, ela tem uma nova vida. A Bíblia diz que quando Cristo entra nas nossas vidas, eis que tudo se faz novo, né? Cristo ele pode trazer uma nova vida, Cristo ele pode trazer algo novo para a sua vida. Mas, querido, nós temos um inimigo mortal. E o apóstolo Paulo ele escreve aqui em 2 Coríntios 4:4, dizendo que ele cegou o ser humano. O Deus desse século cegou o ser humano. E de fato isso tem acontecido. Por mais que a gente tenha passado por dificuldade, por mais que a gente tenha passado por problemas, muitas pessoas hoje elas não estão conseguindo enxergar a luz de Cristo, enxergar aquilo que Cristo pode fazer na vida do ser humano. E Satanás, ele está muito alegre, muito feliz, por quê? Porque ele conseguiu colocar uma venda nos olhos do ser humano. E o ser humano não consegue enxergar o poder do Evangelho, o poder de Deus, aquilo que Cristo de fato pode fazer na vida do ser humano. Mas existem alguns momentos na vida que o poder de Deus ele age de uma forma tão grande, tão sobrenatural, que essa venda aqui, ela sai. E quando essa venda que eu tirei aqui, ela sai, você consegue enxergar, você consegue ver com os olhos naturais e com os olhos espirituais o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, o que Paulo fala é algo para nós refletirmos em cima daquilo que Paulo fala. Paulo diz que os olhos dele tinham escamas, ou seja, tinha algo que não fazia com que ele enxergasse a luz de Cristo. Meu querido, nas nossas vidas também é assim. Talvez você que vai ouvir esse vídeo, você esteja exatamente desse jeito assim, ó, com os olhos vendados. Você não consegue enxergar, você não consegue ver. Você não consegue enxergar, você não consegue ver uma solução para a tua vida. Você não consegue enxergar, você não consegue ver os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque foi colocado nos seus olhos uma venda. Enquanto essa venda não for tirada,
Você e muitas pessoas vão continuar cegos, sem conseguir enxergar o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. Foi isso que Satanás fez. E é isso que Satanás quer continuar fazendo. Que as pessoas sejam cegas. Que as pessoas não enxerguem o poder de Deus, o poder transformador do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 4:4 exatamente isso. Ele diz que o príncipe desse mundo, ou seja, Satanás, cegou, colocou uma venda nos olhos das pessoas, para que as pessoas elas continuem com os olhos vendo, olhando, mas sem enxergar uma saída, sem enxergar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, sem enxergar que nós precisamos se aproximar de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, sem enxergar que nós temos um Deus que trabalha dia e noite para o bem daqueles que o amam, daqueles que buscam a sua face, para aqueles que buscam a sua presença. Mas, meu querido, o que Satanás fez? Satanás ele é muito inteligente, muito articuloso. E ele pensou assim, imagina, se as pessoas conseguem enxergar, conseguem ver o poder de Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu vou fazer? Eu vou cegá-los. Eu vou colocar uma venda nos olhos dele. E eles não vão enxergar. Irmãos, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Meu querido, você que vai ouvir esse vídeo, talvez você esteja exatamente assim, cego, não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue ver uma saída, não consegue ver o quanto você é importante para Deus, porque Satanás colocou uma venda nos seus olhos. Mas nessa manhã, para a honra, para a glória do Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui nesse país. E quero dizer para você, meu irmão, que se você crer, se você acreditar, você vai começar a enxergar, você vai começar a ver de uma forma diferente, porque nessa manhã, Deus ele vai pegar a venda que foi colocada nos teus olhos, e Ele vai pegar, Ele vai tirar com a sua mão, e vai fazer com que você enxergue aquilo que você não conseguiu enxergar até hoje, que foi os planos e os projetos de Deus para você e para mim nessa terra. A Bíblia diz que Paulo, a venda dos olhos de Paulo foi tirada. E aí ele começou a perceber que aquilo que ele estava fazendo não era correto, que ele precisava ser direcionado, que ele precisava ter uma vida diante da presença de Deus. E aí ele começou de fato a servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor, como assim aprouve a Deus. E aí Deus fez algo extraordinário na vida dele, e ele deixou isso aqui bem claro. Essa palavra aqui é de um homem que um dia foi cego, mas que agora foi liberto pelo poder libertador de Cristo e conseguiu enxergar aquilo que ele não podia enxergar. Que nessa manhã Deus possa colocar a mão nos teus olhos e fazer você enxergar
aquilo que você não está enxergando. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.